A ideia aqui é uma entrada, tentar estabelecer uma relação possível entre o presidencialismo e o sistema partidário no Brasil. O Brasil, vamos dizer, o Brasil e o Chile, né? Até que temos alguns colegas aqui chilenos, o Brasil e o Chile são dois casos na América do Sul que desde sempre eram considerados como desafios para um sistema presidencialista, porque combinavam presidencialismo e multipartidarismo. Claro que o caso do Chile, era um caso mais simples, né? Porque o sistema, no caso do Chile, o sistema partidário, no começo, na volta, né, à democracia, o sistema partidário já tinha um alinhamento programático muito claro. Era um sistema que começou alinhado, né, de um lado um bloco que defendia o legado da ditadura, de outro lado um bloco pela democracia. Isso alinhou o sistema chileno, facilitou muitas coisas, e ao mesmo tempo em que você tinha um sistema eleitoral binominal, que convidava que esses blocos se mantivessem como tal. Então, o Chile era uma experiência de multipartidarismo mesclado ao presidencialismo, mas muito mais simples que a brasileira, onde o sistema começou, onde o alinhamento inicial do sistema, se nós voltarmos a 82, que era o alinhamento também como o Chile, ditadura, democracia, ele se desfez, perdeu completamente o significado rapidamente. Então, você passa a ter um sistema sem alinhamento nenhum, né? O sistema teria que encontrar um alinhamento no caminho, e um sistema também um sistema político onde o sistema eleitoral, ao contrário do Chile, que convidava a uma formatação, o nosso convida à dispersão. Lista aberta, representação proporcional, distrito de grandes magnitudes. Então, um desafio muito mais potente que o do Chile, não? É a ausência de alinhamento programático prévio e um sistema eleitoral que convida à fragmentação. O que é interessante, então aqui é uma fala sobre o passado, né, porque o futuro aos delatores da delação premiada pertence. O que é interessante nesse processo é que o sistema, o presidencialismo no Brasil, ele venceu esse desafio inicial, né? Ele venceu esse desafio inicial e nós passamos por 20 anos, pelo menos, de estabilidade, uma estabilidade nunca vista no Brasil. Uma estabilidade um período onde as instituições se fortaleceram, de todos os níveis, né, legislativo, instituições de controle, que estão aí agora na proeminência. Mas não só isso, também tivemos políticas públicas, tivemos uma economia que se estabilizou, tivemos uma sequência de políticas públicas, né, não tivemos governos erráticos, né. Então, esses foram 20 anos de um saldo extremamente positivo para o país. Existem vários fatores, né, que levaram a isso, conhecidos, né. Eu vou enumerá-los, enfocar dois deles. Um primeiro, que já há muito tempo apontado, né, que refere-se, né, que o Fernando Limonge e a Angelina começaram a apontar isso há muito tempo, refere-se à própria decisão da Constituinte de delegar poderes, ou seja, poder de agenda ao Executivo brasileiro, né? Não vou me estender, não vou falar sobre isso aqui, né? Mas que certamente já ajudou a conformar esse processo. Os outros dois eu remeto ao sistema partidário, tanto na sua dimensão eleitoral, como na sua dimensão eminentemente legislativa. Eu acho que na dimensão eleitoral, eu me refiro especificamente ao que aconteceu com as eleições presidenciais no Brasil, né? E, na dimensão legislativa, me refiro ao funcionamento do Congresso, ao fato de que o Congresso funciona por um bom tempo de maneira centralizada e com forte poder dos partidos. Acho que esses dois fatores, quer dizer, a maneira como a competição eleitoral para a presidência é partidariamente enquadrada e a maneira como os trabalhos legislativos são partidariamente enquadrados são absolutamente decisivos para entender o sucesso do presidencialismo no Brasil, e é justamente esses dois pontos que estão indo por água abaixo. Esse é que é o ponto, né? É justamente esses dois pontos, quer dizer, o enquadramento eleitoral que você tem na presidência da República e
a força dos partidos no Congresso é que começa a se desfazer, né? E aí você começa a desfazer as bases partidárias de um presidencialismo de coalizão. Me refiro a essa dinâmica partidária, me refiro a um fato que hoje já é, por nós, sobejamente conhecido, mas que nós só percebemos no andar da carruagem. Quer dizer, o fato de que o sistema partidário brasileiro, quando você analisa pela presidência da República, ele foi adquirindo um alinhamento programático, que ele não tinha. Ele perdeu o que ele tinha, que era a ditadura-democracia, que seria talvez o que sustentou o Chile, né, até há pouco tempo, mas ele retoma, ele recupera, né, há um realinhamento partidário no Brasil, a partir das eleições presidenciais. E acho que a melhor maneira de sempre se analisar um sistema partidário é de cima para baixo, olhando para a disputa da presidência, que é a disputa mais importante. A hora que você alinha programaticamente a disputa da presidência, isso tem efeitos benéficos sobre o sistema partidário. Foi o que aconteceu no Brasil. Isso não se deu, não estava dado, isso foi se dando no andar da carruagem, nós começamos a perceber isso na virada do século, né? A vitória do PT em 2002 sacramenta isso, né? E você passa a ter o que hoje é o beabá, quer dizer, dois partidos que dão a dinâmica desse processo, PT e PSDB. Alguém poderia pensar que PT e PSDB, o fato de que dois partidos passaram a dar a dinâmica da competição partidária na presidência fosse simplesmente um desdobramento mecânico daquilo que Diverger dizia, quer dizer, competição majoritária, dois partidos sobressaem, óbvio, mas quais dois partidos? A questão é essa. Você podia ter, como você tem nos estados, sempre dois partidos ou dois grandes blocos competindo, mas esses blocos variando intensamente. A questão é que aqui não houve variação nenhuma. Aqui houve uma definição muito clara de competidores, porque foram capazes, na minha opinião, de cumprir pelo menos 3 pontos que outros partidos não foram capazes. Apresentar um programa político para o Brasil, e é isso que alinha programaticamente o Brasil, apresentar candidatos competitivos e conferir a eles capilaridade, o que significa boas coalizões, articulações nos estados, né, e se unificar em torno disso, né. Tarefas que o PMDB não conseguiu fazer, que o Democratas não conseguiu cumprir, que o PDT não conseguiu cumprir. Então, isso não estava dado. Quer dizer, esses partidos se impuseram por suas qualidades ao cumprir essas três funções, né? Cumprir bem. A partir do momento que eles fazem isso, eles condicionam as estratégias dos outros. Quer dizer, as estratégias dos demais partidos do Brasil passam a ser compreendidas a partir das estratégias de PT e PSDB. E aí o sistema tem uma forma, o sistema ganha um formato. Ele deixa de ser o que, para um sistema como o nosso, né, com trocentos partidos e muitos partidos efetivos, é um ganho. É um ganho. O que começa a... É claro que essa dinâmica que a presidência, nós acabamos adquirindo em torno da presidência da República, ela firmou referências, né, para o sistema e começou, inclusive, a decantar um pouco. Se você analisa, por exemplo, as eleições para governos estaduais, também nesse mesmo período, você vai observando que há também um afunilamento dos competidores. Se no plano nacional era PT e PSDB, no plano estadual era PT, PMDB, PSDB e PSB. Pronto, 4 partidos. Então, num cenário de 30 e tantos, na realidade, nós temos 4 partidos, né, o sistema foi afunilando para 4 partidos, e o PSB vinha numa trajetória de se colocar como alternativa nacional, numa modificação do próprio padrão nacional. Aí tem a questão do Eduardo Campos e tal, mas o sistema claramente tem um formato. Ele tem um formato, e esse negócio foi absolutamente importante. Evidentemente, esse processo ele não decantou a ponto de gerar uma diminuição na fragmentação do legislativo, e nem seria de se esperar, em função da dinâmica federalista do Brasil e em função do sistema eleitoral. Não há, isso não decanta, e nem decantaria, na minha opinião, a esse ponto. O fato é que essa dinâmica que o sistema adotou, quer dizer, qual que é o meu ponto aqui? Essa dinâmica foi crucial para a estabilidade do próprio presidencialismo. Você ter dois partidos que são referência na eleição presidencial, você ter eleições presidenciais sem grandes surpresas, você ter previsibilidade de políticas, isso tudo ajuda e auxilia o sistema a funcionar. O que é óbvio agora? É que esse padrão ele vai se desconstituir. Ele vai se desconstituir.
De um lado, pela desidratação evidente do PT. Né? O PT, na minha opinião, posso estar errado, quer dizer, nós estamos avaliando no meio da turbulência, mas, na minha opinião, o PT não tem mais condições de ter o protagonismo que teve até então. Não tem mais condições. Isso tem reflexos muito fortes. Né? Não só por ter ou não ter um padrão de competição, né? Mas porque a própria experiência da América Latina nos diz isso. Quer dizer, se você quer ter mais estabilidade democrática, é preciso partidos de esquerda competitivos e capazes de julgar o jogo da representação. Fora isso, a coisa é complicada. Fora isso, é complicado. Ou você vai para o Peru, onde as colisões eleitorais giram, né, e o país caminha no piloto automático, né, ou você vai para a Venezuela, Bolívia, Equador, onde a instabilidade é muito maior. Quer dizer, a retirada de cena de partidos de esquerda com capacidade competitiva no jogo representativo é absolutamente decisiva. E ainda mais no caso do Brasil. Acho que é inconcebível imaginar estabilidade política no Brasil se você não tem um partido capaz de dialogar, né, com a clivagem crucial, com a clivagem social que nós temos, com a desigualdade. É inconcebível isso. Isso vem de alguma maneira. Acontece que o PT, na minha opinião, perdeu a condição de fazer isso, e posso estar errado, né, e a perspectiva que se abriria, e não é fácil criar alternativas. Você pode pensar numa frente, em alguma coisa do gênero, em frentes, mas frentes são de difícil construção. Não é sempre que uma frente ampla, como a Uruguai, dá certo. São mecanismos difíceis. Você teria, claro, PCdoB, PSOL, PT, parcelas do PDT. Você tem hoje uma esquerda dispersa no Brasil que poderia, sim, até ter estratégias comuns no sentido de reocupar esse espaço do PT. Acho que isso aí é algo para o futuro, algo que nós não sabemos que vai acontecer. O segundo ponto refere-se ao Congresso. Né? O Congresso, como nós sabemos, o exercício da presidência da República sempre dependeu fortemente de uma coordenação com líderes partidários que tinham poder no Congresso. O que está acontecendo, quando você olha para o Congresso hoje, particularmente para a Câmara dos Deputados, né, o que nós vemos é um processo lento, é o resultado de um processo lento, que não existe um momento em que ele de virada, mas existe um processo lento, onde a qualidade da representação cai absurdamente e a fragmentação aumenta absurdamente. Então, nós temos um Congresso de baixíssima, uma Câmara, principalmente, onde não há lideranças, né, onde não há quem coordene grandes pactos, não há quem tenha autoridade para conversar, não há quem lidere muita coisa. Né, e o resultado disso, a expressão disso, eu diria, é a eleição do senhor Eduardo Cunha e da mesa que ele compõe. Né. Quer dizer, se você chegar a um Congresso onde um deputado tem a maior bancada da Câmara, né? A maior bancada da Câmara não é do PMDB ou do PT, é do senhor Eduardo Cunha. Isso aí e quando você olha a qualidade da Câmara dos Deputados, né? Olha o vice-presidente, por exemplo, né? Que não consegue presidir uma sessão. Esse negócio é resultado de um processo, né? Quer dizer, é resultado de um sistema eleitoral em ação, de um sistema de financiamento de campanha em ação. Isso não surge por acaso. Isso é um resultado acumulado, cumulativo, né? Vai se superpondo, até você chegar numa situação onde líderes lideram muito pouco no Congresso, particularmente na Câmara dos Deputados. A ponto de o interino, como diz a Folha de São Paulo chama o Temer sempre de interino, não sei bem porquê, onde o interino tem que aceitar o líder do governo. O interino não nomeou o seu líder de governo, ele aceitou o líder do governo do Centrão, o que é completamente inadmissível. E o líder do Centrão e o líder do governo é um deputado que é a cara desse Congresso. É a cara desse Congresso. Né? Sem partidos, sem qualidade, né? Incapaz de conduzir qualquer coisa, né? Que não seja o varejão aí desse negócio todo. Então, quer dizer, nós pulamos de uma fragmentação, segundo o governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998,
nós tínhamos 7 partidos relevantes no Congresso. Hoje temos 13. Né? Hoje temos 13. E 13 em processo de desidratação. Eu me referi, ainda tem um tempinho, me referi ao processo de desidratação do PT. Mas é possível perceber também o processo de desidratação do PSDB. Tá? É evidente. É evidente. Até por uma razão muito simples. Né? Como o PSDB evidentemente, nunca de fato criou uma identidade que o colocasse à altura da identidade que o PT criou, o PT chegou a ter 30% de identificação partidária, segundo o Datafolha, no Brasil. O PSDB nunca passou de 6, 7. Né? Se chegou a 8 esses dias, depois caiu. A votação do PSDB tinha muito uma componente do anti-PT, do combate ao PT. Né? Uma vez que você desconstitui o PT como força relevante, não há mais porquê o voto conservador ir para o PSDB. Né? Quer dizer, se o jogo se abre do lado da esquerda, se abre também para o lado da direita. Se abre também. O jogo se abre completamente. E Bolsonaros e coisas da vida podem perfeitamente entrar por esse lado. Né? Então, trata-se de um jogo radicalmente aberto. Saída para isso, e eu não estou falando aqui de Lava Jato, tá? Porque eu acho que a Lava Jato, pode parecer, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso no seguinte sentido: a Lava Jato não foi quem... A maneira como se financiou a campanha no Brasil não explica o crescimento do PT até 2002. Não explica a vitória do PSDB em 94, 98, não explica o que formatou o sistema. O que aconteceu é consequência disso, e não é causa. Né? Não faz sentido você dizer que o sistema brasileiro ganhou um formato por causa da corrupção. Isso não tem nada a ver. Isso vem depois. Né? O sistema brasileiro adquiriu, tanto no Congresso como nas eleições, um formato pela capacidade dos partidos de fazer isso. Né? Depois é outra história. E esse depois é que, nesse momento, começa a desformatar, né, completamente o sistema. Eu sinceramente, quer dizer, nós temos duas questões. Né? Uma recomposição dos partidos. Eu não sei se o sistema partidário resiste à delação premiada, à sequência de delações premiadas. Não sei. Elas estão vindo cada vez mais sensacionais, cada vez mais emocionantes, ainda vem muita coisa por aí. Eu acho que dificilmente o sistema partidário resiste ao processo de delação premiada. Não vai sobrar pouca gente. E o que joga uma incógnita muito grande. Não é fácil você reconstruir sistemas partidários, ainda mais na atual conjuntura, né, mundial e tal. Não é muito fácil. E também o lado do Congresso, o lado da fragmentação, o lado da qualidade da representação, nós teríamos que ir para um processo de reforma política, talvez até o André toque nisso. Né? Que hoje também eu sou muito cético em relação às nossas possibilidades, depois de inúmeras tentativas frustradas, e a última foi um desastre completo, quer dizer, você não consegue aprovar nem proibição de coligação proporcional no Brasil, você não consegue aprovar uma cláusula de barreira de 1%, você não consegue aprovar nada. Né? Então, é muito complicado. Quer dizer, e as coisas tendem a se juntar. A hora que você perde a hora que a eleição presidencial deixa de informar o sistema, deixa de formatar o sistema, a tendência da fragmentação é aumentar. Né? Eu não queria governar o Brasil para os próximos tempos. Né? Obrigado. O trabalho que eu vou apresentar hoje na verdade, ele reúne várias pesquisas, né, algumas ainda em andamento, né, outras que já geraram publicações. Né, ele se chama Eleições Multinível e Sistemas Partidários no Presidencialismo, caso brasileiro. Tá? Eu vou falar um pouco sobre como é que se dá a formação dos sistemas partidários, né, no sistema presidencialista e quando você tem eleições para múltiplos níveis de governo. Né? Eu acho que, num caso como o Brasil, né, e claro, isso não vale só para o Brasil, mas qualquer país multinível, não há como você entender, né, a formação do sistema partidário
sem levar em conta exatamente a arena subnacional, né? E aqui algumas referências, né, são trabalhos que, digamos assim, né, serviram de base para essa apresentação. Eu tenho que citar porque tenho alguns coautores, né? Acho que o principal trabalho é um trabalho que eu escrevi com o Ryan Lloyd, que vai sair no Journal of Electoral Studies, né? Mas tem também trabalhos com outros colaboradores, né? O professor Mathieu Turgeon, que é meu colega de departamento, e o professor Adrian Albala também, que está comigo num projeto, também um artigo comparado. Bom, o meu ponto de partida eu vou remeter um pouco a questões que foram tratadas ontem, que é o seguinte: bom, no presidencialismo multipartidário, quais são os arranjos institucionais que são capazes de garantir, né, governabilidade, né, representação e accountability? Eu acho que ontem nós tivemos mesas em que se discutiu bastante a questão da governabilidade, né? Quer dizer, quais são os arranjos que a gente pode ter para, numa situação em que você tem separação de poderes, né, e grande fragmentação partidária, quer dizer, que tipo de arranjo você usa para ter governabilidade, né? Assim, o presidente consiga ter maioria e aprovar a sua agenda. Mas acho que tem uma segunda dimensão que diz respeito à questão da accountability, da representação, né? E aí entra uma outra dimensão do sistema, que é o eleitorado, né? Vai saber assim, que medida essas coalizões, né, esses partidos representam as preferências dos eleitores. Porque, em última análise, né, o que os partidos vão fazer digamos assim, eles vão atuar, eles vão levar essas preferências do eleitorado para o processo de formação de coalizões, né, formação de governo e produção de políticas. Então, quer dizer, não tem como a gente ignorar, né, esse lado da equação, tá? E aí eu acho que muita coisa que o Carlos Ranulfo falou tem a ver, né, com a minha apresentação aqui. Isso é bom para mim, porque eu preciso falar menos, né? Mas eu, assim como o Carlos, eu também entendo que, para entender, né, o caso brasileiro e de outras novas democracias, é fundamental olhar a estrutura da competição partidária. Aí tem uma literatura que vai criticar um pouco, vai falar das limitações, né, do conceito de institucionalização partidária. E aí cabe dizer que, quando a gente está pensando assim, o que caracteriza a competição e a organização partidária, tem múltiplas dimensões, né? Tem a questão do grau de programatismo dos partidos, quer dizer, em que medida esses partidos eles competem tentando se diferenciar do ponto de vista das suas agendas, das suas posições, ou seja, os partidos apresentam determinadas políticas, a questão da polarização ideológica e também a questão da nacionalização partidária, quer dizer, em que medida esses partidos são partidos que são capazes de se organizar nacionalmente, né, de forma coerente, né, e se estruturar em torno de um programa nacional, né, e ter uma identidade nacional que se reproduz, né, nos vários distritos, ou se você tem partidos regionais que, na verdade, né, funcionam como uma federação de partidos que são partidos locais, né, ou regionais. Tá? E, certamente, a disputa pelo executivo, né, nos sistemas presidencialistas tem um grande papel, né, na organização do sistema partidário, né? E é isso que a literatura comparada diz, ou seja, a maior ou menor capacidade da disputa à presidência de estruturar o sistema partidário vai explicar muito da variação que existe, né, nos sistemas partidários entre os sistemas presidencialistas. E aqui eu acho que, assim, para entender isso é fundamental, né, o conceito de coat tail effect, né, que assim, no português a gente traduz como efeito rabo de casaca. Eu gosto mais da tradução do espanhol, que é efecto arrastre, né, que no português seria uma coisa assim, tipo efeito arrastão, né? Aqui no Brasil a gente traduziu literalmente, mas basicamente a ideia do efeito rabo de casaca ou seja, isso diz respeito à capacidade dos candidatos à presidência de atuarem como puxadores de votos, ou seja, se você tem um efeito rabo de casaca, o que vai acontecer é que a eleição à presidência ela vai estruturar a eleição legislativa, ou seja, a escolha do eleitor, né, na eleição de deputado federal vai ser informada pela eleição à presidência. Tá? E se isso acontece,
Eu tive um probleminha aqui. Se isso acontece, quer dizer, um dos efeitos que você vai ter quando você tem eleições presidenciais e legislativas que são coincidentes, é o seguinte: se na disputa presidência eu tenho poucos partidos que são competitivos, naturalmente isso deveria levar a uma redução do número de partidos. Porque é o seguinte, se tem uma ligação entre a eleição à presidência e a eleição de deputado, os partidos que não conseguem competir efetivamente na eleição de deputado federal, eles vão perder votos. Então, o que a literatura diz é isso, é que se você tem eleições presidenciais e legislativas que coincidem no tempo, ou seja, elas são realizadas na mesma data, e você tem poucos candidatos concorrendo à presidência, isso vai gerar uma redução do sistema partidário. Mas tem um outro efeito também, que nem sempre é lembrado, que é um efeito de nacionalização, ou seja, a disputa à presidência ela tende a ter uma espécie de efeito darwiniano, ou seja, uma seleção natural, ou seja, ela vai selecionar partidos que são capazes de desenvolver organizações de amplo escopo territorial, organizações nacionalizadas, porque para ganhar a eleição à presidência você tem que mobilizar um eleitorado nacional. E para fazer isso, você tem que ter uma organização nacional. Então, ou seja, essa coincidência de eleições deveria favorecer a nacionalização. O problema é o seguinte, é que em sistemas com múltiplos níveis de governo, as coisas são um pouco mais complicadas. Por quê? Porque partidos que não são competitivos na eleição presidencial, eles podem sobreviver e ganhar votos disputando eleições de governador. E é exatamente isso que acontece no Brasil, em outros países federais. Na Argentina também, eu tenho certeza que meus colegas aqui presentes que conhecem a política argentina sabem que é exatamente isso que ocorre lá. E o fato de você ter cargos que estão abertos à disputa em múltiplos níveis vai fazer com essa coordenação eleitoral dos partidos ela seja mais complexa. E aí uma questão-chave é saber em que medida existe ou não articulação entre as eleições no plano nacional, ou seja, as eleições para a presidência, eleições para o Executivo Nacional, e as eleições para o Executivo estadual. O que pode impactar essa coordenação, que eu vou chamar aqui de coordenação vertical? E aí tem vários fatores. Um fator importante, obviamente, é se você tem simultaneidade, ou seja, se a eleição de presidente e de governador acontece na mesma data, teoricamente isso deveria levar a um maior incentivo, ou seja, para uma coordenação. Os partidos formam, por exemplo, uma aliança para presidente e essa aliança pode, talvez, se reproduzir nos estados. Quer dizer, os candidatos a governador vão tentar vincular a sua campanha a candidatos a presidente que são candidatos populares. Tem a questão também de saber em que medida essa disputa à presidência está estruturada. Se você tem poucos candidatos disputando a presidência, isso também deveria gerar mais incentivos para a coordenação. Na literatura de nacionalização partidária se fala muito também do grau de centralização do governo, ou seja, em que medida, que aí é o seguinte, é o valor relativo dos cargos. Se um país que é muito centralizado, o que acontece é o seguinte, é que o valor da presidência vai ser muito mais alto do que o valor dos cargos estaduais. E, com isso, essa coordenação nacional, você vai ter mais incentivos para essa coordenação. O oposto também é verdade. Se você tem governadorias que são muito fortes, ou seja, se o cargo de governador é muito importante, e aí o exemplo que me vem à cabeça é, de novo, a Argentina, um país que é muito descentralizado, em que os governadores têm um peso muito grande, inclusive no processo decisório nacional, então, quer dizer, esses incentivos já não são tão fortes. Mas também tem uma questão que nem sempre é lembrada na literatura, que são as regras usadas para eleger o governador. E acho que isso é algo importante para entender o caso brasileiro. E aqui eu vou mostrar um exemplo, que é o seguinte, como é que se dá a coordenação entre coligações formadas no plano nacional e estadual, quando você tem regra de maioria simples ou regra de 2 turnos. Aí eu tenho um exemplo que é o seguinte, eu tenho 2 coligações presidenciais, o partido A concorrendo de forma isolada e o partido B em coligação com o partido C. E aí eu tenho 2 estados em que eu tenho aqui as intenções de voto, certo? Eu estou supondo aqui que os partidos ainda não formaram a coligação estadual, mas a questão é o seguinte, bom, no estado 1,
o partido A, quer dizer, nos dois estados o partido A está na frente nas pesquisas, né? Mas no primeiro estado o partido B está na frente e no segundo o partido C está na frente. Se a eleição for de maioria simples, o que é que vai acontecer? Né? Se os partidos B e C não formarem coligação, o que é que vai acontecer? Né? Supondo que não haja muita alteração ao longo da campanha, o partido A vai vencer, porque é uma eleição de turno único, certo? Então, o que é que vai acontecer? Se B e C não formam a coligação, eles vão dividir os votos, certo? Então, o partido A ganha. Então, qual é o incentivo aqui? Bom, então, olha, a gente já está junto na eleição nacional, então vamos se juntar, a gente faz uma troca. No primeiro estado, que B está na frente, né, C abre mão da candidatura e apoia B. No segundo estado, C está na frente, então B abre mão da candidatura e apoia C. Isso se for turno único. Quando você tem eleição de 2 turnos, o incentivo já não é tão claro. Por quê? Porque a eleição do primeiro turno ela pode virar uma espécie de primária, em que você vai escolher o candidato da coligação. Então, às vezes, na eleição de 2 turnos, os dois partidos lançam um candidato, né? E aí, no estado 1, B e C lançam o candidato, e os líderes do partido B pensam assim, olha, não, a gente vai para o segundo turno, se a gente for para o segundo turno, o partido C apoia a gente, certo? Então, basicamente, esse exemplo aqui é para mostrar que, quando você tem a regra de eleição de 2 turnos, né, isso reduz os incentivos para coordenação, tá? Então, no Brasil, eu acho que você tem incentivos contraditórios, né? De um lado, eleições presidenciais, congressuais e estaduais que são coincidentes desde 94, e, por outro lado, você tem regras eleitorais e instituições federativas que favorecem a descentralização partidária. O que diz a literatura? Bom, eu dividi a literatura em 3 grupos, né? Os otimistas, né? E aqui eu coloco basicamente Limonge e Cortez, né? Tem um trabalho do Freitas e Bizarro Neto, o Cortez também, né, um orientando do Limonge. Esses trabalhos, basicamente, partem do princípio de que a disputa presidencial, de fato, estrutura a disputa para governador, certo? Assim, que tem a bipolaridade PT e PSDB se reproduz nos estados, isso prova que nosso sistema está se consolidando. Os cautelosos, né, e aí eu incluo nessa lista o colega aqui, Carlos Ranulfo, né, e o César Zucco também, que está aqui na plateia, né, tem um artigo com o Samos, ou seja, a ideia de que, olha, em alguma medida a eleição presidencial sim consegue estruturar, né, o sistema partidário, mas nós não devemos ficar muito felizes com isso, porque tem, né, vários outros aspectos institucionais que apontam na direção contrária. Né? E os pessimistas, né, que aí eu coloquei aqui o Ian Carreirão, que tem um trabalho do Lucas e Samos também, que aí já diz, olha, na verdade, né, não estrutura coisa nenhuma, né, o sistema partidário é uma grande geleia e tal. Então, o que eu vou apresentar aqui, né, o trabalho que eu vou apresentar, ele tem como a pergunta central é o seguinte, saber em que medida a adoção de eleições coincidentes pela Constituição de 88 contribuiu para estruturar o sistema partidário, né? E qual é o impacto disso sobre as eleições subnacionais, certo? Assim, de fato, ter eleições coincidentes contribui para aumentar a congruência do voto? Porque é isso, se está estruturando, então eu imaginaria que teria uma congruência, né, do voto de presidente e de governador. E teria também uma congruência das estratégias, né, dos partidos. Então, essa é a minha primeira hipótese, que eleições presidenciais e de governador simultâneas, né, em combinação com poucos candidatos à presidência concentrando votos, que isso vai produzir maiores incentivos à coordenação e congruência, mas que também esses ganhos de coordenação vão ser maiores quando da utilização da regra de maioria simples e menores quando da utilização da regra de 2 turnos, né, porque a regra de 2 turnos ela torna mais difícil essa coordenação. A minha proposta de teste empírico é o seguinte, eu e o Ryan Lloyd, né, que é o meu coautor, nós nos aproveitamos do fato de que, no período democrático anterior, né, de 45 a 64, as eleições para governador e presidente, elas coincidiram em poucas ocasiões, e mesmo assim não em todos os estados. E naquele período você usava a regra de maioria simples, né, para eleger governadores e presidentes. Considerando que as demais instituições, né, especialmente o sistema eleitoral proporcional, não tiveram assim mudanças, né, de grande vulto nesse período, aí torna-se possível testar o efeito. Não, vamos saber o que acontece, de fato. E aí eu uso 2 indicadores. Tá? Um indicador é uma medida de congruência do voto, o índice de dissimilaridade. Tá? Como o tempo é curto, eu não vou
né, assim, me delongar muito explicando, mas basicamente é um índice que tenta medir em que medida a votação, né, das coligações no plano nacional e estadual, essas votações são congruentes, ou seja, se existe uma associação. E um outro índice que é um pouco diferente do anterior, porque é um índice que leva basicamente em consideração o grau de congruência nas estratégias de entrada dos partidos, ou seja, esse segundo índice ele mede em que medida os partidos que estão competindo na eleição, partidos e coligações que estão competindo na eleição estadual e presidencial são os mesmos, certo? Tá? É basicamente isso. Tá? E aqui tem alguns dados descritivos. Tá? O primeiro é a média do índice de dissimilaridade, ou seja, que mede a congruência do voto. Tá? Então, o que essas médias mostram é o seguinte, é que, de fato, quando você tem eleições coincidentes, ou seja, a dissimilaridade, que é uma medida de incongruência do voto, ela reduz. Ou seja, eleições coincidentes significa que eu vou ter menos incongruência, certo? Porque dissimilaridade é isso, ou seja, o grau de diferença entre as votações no plano estadual e nacional. Tá? Mas o que a gente observa também é que, no período anterior, quando você usava a maioria simples, essa incongruência ela era mais baixa. Tá certo? A outra medida, que é uma medida que não leva em conta digamos assim, não leva tanto em conta quer dizer, o grau de congruência entre as votações, mas olha para basicamente o que os partidos fazem, aqui a gente vê diferenças ainda maiores. Claramente, quer dizer, quando você tem a regra de maioria simples, as estratégias dos partidos, tá, elas são menos incongruentes, certo? Então, basicamente é isso. O que está me mostrando aqui é que, no período anterior, você tinha uma maior semelhança, quer dizer, entre os partidos que disputavam a presidência e disputavam a eleição de governador. Tá? Esse gráfico aqui mostra a evolução do índice de dissimilaridade, né, ou seja, que é incongruência. Se, de fato, tivesse um efeito tão forte dentro das eleições simultâneas, o que a gente observaria é o seguinte, é que aqui, a partir de 94, já que eu passei a ter sempre eleições coincidentes, deveria ter uma queda. Né, e deveria ter uma queda constante. Mas, na verdade, você vê que tem uma... Eu não tenho aqui os dados de 2014, mas você vê que tem uma variação grande ao longo do tempo, e essa incongruência ela se mantém em níveis elevados. Então, o que os dados estão me mostrando é que, na verdade, não há uma grande diferença. Assim, ou seja, empiricamente não dá para dizer que a adoção de eleições simultâneas, né, melhorou essa coordenação. Tá? Bom, e aí nós fizemos algumas análises estatísticas, né, pegamos uma base de dados com 255 observações, e que é a unidade de análise eleição I, né, no estado X, é uma base empilhada. Né, fizemos 2 modelos, um para cada variável, uma para dissimilaridade e outro para incongruência. Tá? E as variáveis explicativas são basicamente uma variável binária, né, turno único, que é uma binária para a regra de maioria simples, proximidade, que é uma medida de proximidade temporal entre a eleição presidencial de governador, e o número efetivo de candidatos à presidência. Quais são os resultados? Os resultados são o seguinte, bom, de fato, quer dizer, quando eu controlo, né, por várias outras variáveis, quer dizer, eleições coincidentes com poucos candidatos à presidência aumentam a congruência do voto entre os pleitos nacional e estadual. Tá? O efeito da eleição de turno único sobre a congruência do voto, desculpa, tem um erro aqui, né? O efeito da eleição de turno único sobre a incongruência do voto, não é congruência, é incongruência do voto, é negativo, certo? Ou seja, quando você tem turno único, diminui a incongruência entre o voto nacional e estadual. Porém, esse resultado não é estatisticamente significativo. Mas, no que diz respeito à medida de incongruência de coligações, ou seja, que vê, né, as estratégias de entrada dos partidos, o efeito é muito forte e negativo. Ou seja, quando você tem maioria simples, aumenta essa congruência nas estratégias dos partidos. E algo curioso é o seguinte, é que
No segundo modelo, que eu olho o efeito sobre a incongruência das coligações, eleições simultâneas não reduzem a incongruência. Ou seja, as evidências não nos autorizam a supor que as estratégias de formação de coligações, né, e entrada dos partidos nos planos nacional e estadual se tornam mais integradas, né, com maior proximidade entre as eleições. Tá? Bom, em termos de discussão, né, o que a gente pode inferir de tudo isso? O que a gente pode inferir é o seguinte, é que a combinação entre eleições nacionais e estaduais simultâneas e regra de eleição em 2 turnos, ela produz incentivos que são contraditórios, certo? Porque, de um lado, acho que assim, eleições simultâneas elas deveriam favorecer mais nacionalização, né? Eu poderia ir além, dizer que o desenho da Constituição de 88, ao criar um federalismo mais centralizado, também deveria apontar nesse sentido, certo? Mas, por outro lado, como você tem uma regra de eleição em 2 turnos que dificulta essa coordenação das coligações, né, entre os planos estadual e nacional, isso aponta numa direção contrária. Quer dizer, sem falar na questão das próprias regras eleitorais, né, que permitem que os partidos se organizem de forma descentralizada. Bom, algo que a gente pode concluir também é que, diferente do que é suposto em outros estudos, não há evidências de que a competição pela presidência no atual período democrático consegue organizar mais claramente a competição nos estados do que no passado. Tá? Enfim, não dá para a gente afirmar isso. Quer dizer, em realidade, independente de qual for a medida que eu utilizar, a gente nota que a divergência entre as eleições estaduais e presidenciais ela continua muito elevada, né? Assim, continua havendo uma divergência, e eu acredito que essa divergência em parte, o que explica também o descolamento, né, entre a eleição presidencial e as eleições para a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque nós sabemos que, no Brasil, a eleição de deputado ela tem forte ligação com a eleição para a Câmara, né, porque você tem no Brasil um gubernatorial coattail effect, ou seja, os governadores atuam como puxadores de votos. Então, se eu tenho uma incongruência de coligações, né, e eu tenho dados que mostram isso, você tem muitas vezes um efeito inflacionário, porque eu tenho uma coligação que é formada aqui em cima, às vezes eu tenho aqui os partidos A e B, aqui embaixo eu tenho partidos diferentes, porque se eu tivesse as mesmas coligações no plano nacional e estadual, o que aconteceria? Né? Os candidatos a deputado federal se organizariam em torno dessas 2 coligações. Mas se eu tenho 4 coligações, 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo, é possível que eu tenha 4 coligações disputando a eleição de deputado federal. Fica mais difícil de eu ter a coordenação. E, de fato, se eu olho aqui esse gráfico, né, que mostra em azul, né, a fragmentação na eleição a presidente e em vermelho a fragmentação na eleição de Câmara dos Deputados, a gente vê que tem um claro descolamento. Ou seja, na eleição presidencial você tem uma certa estabilidade, né, a partir de 94, ou seja, essa fragmentação não se altera muito. Mas, no entanto, a fragmentação na Câmara ela sobe, ou seja, essas coisas estão descoladas. E é evidente para mim, né, e aí fazendo uma ligação com a fala do Carlos Pereira ontem, né, eu acho que uma parte das dificuldades que talvez, né, os presidentes tenham para montar coalizões tem a ver com isso, porque, quer dizer, se essas eleições estão descoladas, então, quer dizer, fica mais complicado. Fica mais complicado porque assim, o presidente ganha a eleição, mas só que esse Congresso, na verdade, não bate, ou seja, a maioria que elege o presidente não vai bater com a maioria que elegeu, a maioria do Congresso, né? E aí você vai ter uma divergência. E a gente tem que pensar também, quer dizer, quais são os incentivos para formar coligações presidenciais, certo? A gente tem que se perguntar isso, assim, bom, por que Dilma, por exemplo, em 2014, forma uma coligação gigantesca, né, e coloca PR, PROS, PSD, então, assim, eu fico me perguntando, será que em alguma medida isso também não tem a ver com o nosso desenho federativo, né, de você ter que agradar partidos em vários estados? Será que se Dilma tivesse feito uma coligação menor, né, será que teria sido... Bom, não sei. E, para finalizar, eu vou correr um risco aqui e fazer a 31ª proposta de reforma política, né, como foi... colocado ontem, né, pelo Otávio Amorim Neto, essa ideia de que
Não foi o Sérgio que falou isso ontem, que se você juntar, né, 30 cientistas políticos numa sala, vão ter 30 propostas de reforma. Né? Mas eu acho que, primeiro, a articulação entre as eleições para os executivos nacional e estadual é chave para entender a formação do sistema partidário no Brasil, e eu creio que adotar uma eleição em turno único, né, para governador, mantido tudo mais constante, deveria favorecer a maior integração das estratégias, né, partidárias no plano nacional e estadual, com impactos também sobre as eleições proporcionais. E um último ponto é que esse é um sistema que já foi usado no passado. Né? Diferente de outras propostas, como, sei lá, sistema distrital misto, semipresidencialismo. Bom, a gente não sabe. Né? Mas isso aqui é algo que a gente já usou. Né? Já usamos antes. Então, bom, termino por aqui. Obrigado a todos. Eu vou me aproximar um pouco mais do espírito da fala do Carlos Ranulfo, menos do André, ambas muito importantes e interessantes, mas o meu mood, né, meu humor, caminha mais na direção da perspectiva do Carlos, de pensar alto, né, agendas e perspectivas, possibilidades para a disciplina a partir do que a gente está observando na política agora. Né? Outro dia eu conversava com o Otávio sobre isso, sobre outras questões. Eu falei, Otávio, você me ensinou em algum momento que a ciência política não é uma ciência abstrata. Né? Ela está enraizada no país e na história política do país. Né? Em algum momento da minha vida, eu pensei que fosse uma ciência abstrata, lógica e exata. Talvez fosse mais confortável continuar nesse diapasão. Né? E eu acho que a gente está observando, vivendo, né, vou falar uma obviedade, um terremoto seguido de tsunami. Né, um terremoto seguido de tsunami político, e que está redundando num terremoto e tsunami, seguido de tsunami teórico. Né? Então, esse é meu espírito. Né? Então, o que fazer? Né? Eu acho que por um lado, muito preocupante, né, do ponto de vista do cidadão, mas, por outro lado, do ponto de vista do analista, é fascinante. Né? O ideal seria que a gente tivesse, né, 50 anos depois, né, 50 anos depois, né, e estivesse olhando para trás e observando um momento fascinante na história política de um povo. Né? Mas estamos no meio da história e, como analistas, estamos fazendo história também. Vou separar, então, a proposta em duas partes. Uma parte, eu vou resgatar o texto do Sérgio, um pouquinho do texto, e fazer algo que certamente foi feito ontem, né? Um apanhado de alguns desdobramentos da teoria, o seu avanço, e comentar um pouco algumas, né, linhas de análise propostas a partir do texto, e depois, numa segunda parte, uma agenda de pesquisa que eu acho que faz sentido produzir, dada a história política recente brasileira, seus impactos para a institucionalidade. Né? Com isso que eu estou preocupado, né, nesse momento. Eu acho que o tom geral da minha perspectiva na história será o de pensar a política para além do institucionalismo, né? Algo que eu tenho tentado fazer nesses estudos sobre experimentos de social-democracia fora da Europa e os dilemas da social-democracia agora na Europa, está me levando cada vez mais a integrar estudo de instituições, a tentar fazer isso, né, com sociologia política e economia, política econômica e economia política. Né. No caso aqui, eu vou me restringir a tentar pensar o que a sociologia política pode trazer para nos ajudar a pensar. Né. Então, começando pelo texto, né, um texto
não é porque o Sérgio está aqui, mas é um texto de uma lucidez, de uma capacidade de síntese, de proporcionar uma agenda exemplar. Poucos, né, na disciplina puderam fazer isso. E uma coisa muito simples, né? Assim, você tem duas instituições, o sistema presidencial e o sistema proporcional. Então, o sistema proporcional com separação de poderes e o sistema proporcional permitindo, se for o caso, a pluralidade partidária. Correto? O eleitor pode não aceitar a pluralidade partidária, porque o resultado da pluralidade partidária, não é? O Olavo Brasil sempre nos chamou a atenção para isso. O início é a preferência eleitoral, depois as regras, não é? Mas no início está a preferência eleitoral. Então, o eleitor, diante de um sistema proporcional e no federalismo, poderia optar, no caso brasileiro, por concentrar as forças partidárias, né, em um ou dois atores, mas não é o caso. Né? Não é o caso. E o Sérgio mostra bem lá que você tem uma heterogeneidade estrutural no Brasil, que vai avançando, que vai aumentando e complexificando, e isso acaba dispersando as preferências eleitorais. E, portanto, o sistema proporcional acaba engendrando ou permitindo a emergência do multipartidarismo. Né? Então, como é que equilibra um sistema como esse? Não é? Um presidente que vai conviver com um Congresso pluripartidário. Não é a mesma coisa que um presidente nos Estados Unidos que convive com um Congresso de oposição, majoritariamente de oposição. Não é exatamente a mesma coisa. É um outro mecanismo e outra história que tem que funcionar, né? Outra mecânica. Então, é uma outra análise que tem que ser feita. Né? Então, isso é um marco na nossa história aqui. Né? Ali no texto, eu vou voltar a isso mais tarde, existe a sugestão de um mecanismo de ajuste em momentos de instabilidade que seria dado, talvez, pelo judiciário. E eu queria voltar depois a esse ponto no final. Eu acho que as teorias que vieram depois, tem a teoria distributivista, que é pessimista, né? E ela vem do Linz, né? E de alguns outros autores, mas o texto do Manwaring, e a ideia de, primeiro, que o sistema presidencial é ruim per se, né? E em segundo, que a convivência do sistema presidencial com o sistema proporcional aí piora bem a situação. Não é? E aí a teoria, né, chamada distributivista, individualista, né, tem essa ideia de que as coalizões, na verdade, o sedimento é a ineficiência das políticas. Né? O trade-off, né? Quer dizer, você ajusta o Congresso e o presidente, mas o resultado em performance é o pior possível. Né? Então, e aí a explicação é sistema eleitoral e sistema de governo. É uma explicação hiperinstitucionalista. Aí a gente tem a evolução do debate por uma perspectiva partidária, não é isso? E que tem um avanço bastante interessante. Eu acho que tem dois avanços interessantes. Primeiro, traduz aquilo que ocorria na literatura norte-americana, em termos da noção de poder de agenda, traduz para os termos brasileiros. Ponto 1. Ponto 2, introduz no Congresso um ator fundamental, que seria o presidente, né, com seus poderes legislativos. Né? E isso ficou como uma marca, na teoria brasileira, né, de se entender dinâmica congressual e dinâmica legislativa. Né? Não é possível entender dinâmica congressual legislativa sem entronizar, sem endogenizar o presidente. Né? Depois, essa mesma teoria vai desdobrar, e, recentemente, esses autores trabalham mais com a teoria partidária condicional, que leva em consideração que os partidos podem, eventualmente, não agirem em bloco, mas em facções, e isso tem repercussão para o funcionamento da coalizão em favor do governo.
Mas, de novo, aqui a explicação é bastante institucionalista e sai do campo das instituições externas e ao legislativo e trabalha com outras instituições, outras regras, que são as instituições de poder de agenda, tanto do presidente quanto no interior do Congresso. Eu fiz alguns trabalhos com um colega do IPEA, o Assir Almeida, e a gente tentou explorar as possibilidades da teoria informacional, não é? Que é uma teoria que tenta mostrar que existe um jogo entre o executivo e o legislativo, um jogo de ajuste, né, de preferências, né? O legislativo pode estar mais ou menos afinado com as políticas e com o perfil do executivo, e isso é determinante para definir a capacidade do governo usar várias regras do processo e o próprio poder de agenda, que seriam, na teoria partidária, o ponto de partida, a variável independente fundamental. Então, na perspectiva informacional, o uso das regras é função de uma outra coisa, é a função da distância entre o Congresso, trabalhado como seu mediano, e o Executivo. A distância entre o Congresso e o Executivo é que daria a chave para entender o modo pelo qual as regras e o poder de agenda são utilizadas, não é, pelo governo. Não é? Então, aí, a regra não seria exógena e não seria uma variável independente, ela seria resultado mesmo de um jogo político. Aí, a gente estaria trazendo também para dentro da teoria do funcionamento da coalizão a distribuição ideológica e o perfil ideológico do Congresso vis-à-vis o posicionamento ideológico do presidente no espectro do conflito. Então, essa seria aí um outro desdobramento. Desdobramentos outros e mais recentes e tão importantes, eu diria, a gente tem uma teoria do governismo, do César Zucco, né, se contrapondo a essa ideia de pensar que as coalizões funcionariam de acordo com a distribuição ideológica, né, dos partidos no espectro. Não é? E, na verdade, você tem aí uma máquina, né, um executivo e um governo, né, que consegue atrair para si, né, as forças políticas, através de sua capacidade também de atrair grandes massas eleitorais, né, e os partidos, de alguma forma, seguiriam essa capacidade. Né? O César está aqui, vai me desmentir daqui a pouquinho, talvez. Nós temos a teoria do cartel, do Otávio Amorim, Cox e McCubbins, né? E eu queria falar especificamente dessa teoria com a teoria da caixa de ferramenta do Timothy Power, Carlos Pereira, que eu acho que aí tem talvez uma volta à questão do sistema presidencial, e o Carlos Pereira pode debater e me ajudar a entender, mas uma volta à questão do Lins, talvez, no sistema presidencial. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto a caixa de ferramenta, quer dizer, o que é a noção de caixa de ferramenta? Se eu entendi. Você tem várias estratégias, vários instrumentos possíveis a serem utilizados pelo governo na articulação, na montagem e no funcionamento, né, no fazer funcionar da coalizão. Né? Nomeação, orçamento, políticas públicas, não é isso? Regras institucionais. Tá? No caso do Otávio Amorim Neto, na teoria do cartel, você tem uma questão, que é a decisão do presidente de trabalhar ou não com os partidos no legislativo. Tá? Por que eu acho que essas teorias se comunicam e por que ela me lembra o Lins? Porque o início do jogo, né, é a decisão do presidente, né, num caso de utilizar as ferramentas, de abrir essas ferramentas, utilizar e saber utilizar, no outro caso, de fazer ou não fazer parceria com os partidos. Então, o sistema presidencial seria, nesse caso,
a explicação, né, o início da explicação. Né, seria a variável mais importante. Por quê? Porque todo o sistema dependeria, no seu início, da decisão do presidente, num caso ou no outro. Né? A gente poderia, a partir daí, pensar a reforma política, dizer, não, vamos fazer aqui um ajuste pela via do semipresidencialismo. O problema é que o parlamentarismo é impopular no Brasil. A gente tem um problema grave, né? Está cada vez mais impopular, né, no Brasil. Então, isso descartado, 5 minutos, eu vou tentar trabalhar a noção de ajuste, recuperando o trabalho do Sérgio, a questão do judiciário. E aí a sociologia política. Acho que a gente tem 2 problemas, apressar um pouco a fala, acho que a gente tem 2 problemas importantes no caso do presidencialismo de coalizão brasileiro atual. Eu acho que um deriva da fragmentação partidária excessiva e o outro deriva das instituições de controle, que estavam lá na Constituição de 88 como sendo fazendo parte de uma arquitetura institucional para dar eficiência e accountability ao sistema. O Ministério Público tem tudo a ver com isso. Não é? Numa perspectiva puramente institucionalista, a gente poderia imaginar reformas ou, por exemplo, um desenho institucional do Ministério Público que não desse tanto poder e tornasse o mais responsável perante outros atores políticos. Seria uma linha para evitar, digamos, excessos da Lava Jato. Ou seja, a gente tem um mecanismo espúrio de financiamento de campanhas, nós temos discutido isso há muitos e muitos anos, você vê isso lá da ditadura, com a extrema articulação entre empresas e Estado no Brasil, e os partidos, né, principais nascem dessa história, depois o PT vem por fora e se banha nisso aí. Mas, assim, tudo bem, o Ministério Público tem um papel aí, mas também vamos com calma, quer dizer, né, vamos com calma, quer dizer, você não pega uma estrutura institucional e joga no lixo, né? Não é assim que se faz, quer dizer, o prejuízo pode vir numa eleição agora, ou daqui a um ano, ou a um ano e meio. Né? Aquela opacidade, a mentalidade turva do eleitor pode redundar em Berlusconi ou coisa pior, né? Pensando na questão da Itália. Então, a gente pensaria em questões exógenas, né? Ministério Público, né? E também a fragmentação partidária como efeito de regras. Né? Mas aí eu queria trazer a sociologia política, né, para não mentir, né, eu queria trazer a sociologia política, porque eu acho que tem algumas coisas que a ciência política pode ganhar muito, e pensando no texto do Sérgio como uma questão do poder moderador, uma questão secular, no caso brasileiro, presente na articulação institucional e no equilíbrio institucional brasileiro, nesses ajustes, e o Sérgio sugere que talvez o judiciário pudesse cumprir isso. E a minha impressão é que isso foi cumprido em 64, a partir de 64, pelos militares, né, que se autodenominam uma instituição de purificação, né, e de ajuste e de limpeza, né, das instituições. Isso vem desde lá do tenentismo, correto? E acho que a gente pode pensar numa corporação do Ministério Público como desenvolvendo uma imagem, uma autoimagem de uma corporação com as mesmas características. Não é? E é preciso dizer para o Ministério Público que os resultados não têm sido bons na história brasileira, não é? Quando uma corporação se entende como a corporação de purificação dos modos políticos. Mas essa hipótese só pode ser comprovada com o trabalho de sociologia política, ou seja, a sociologia das organizações. Você investir no estudo das corporações. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a fragmentação e sair do campo do institucionalismo e observar as transformações ocorridas na estrutura social brasileira a partir dos governos Fernando Henrique e Lula, o que tem acontecido no Norte e no Centro-Oeste, não é? As transformações na estrutura socioeconômica, não é? E identidades ou grupos, organizações societais que estão competindo com os partidos e com a noção
não é, na vinda da Constituição de 88, de que a identidade política da massa que está sendo incluída ao longo desses anos, a identidade política deve vir da Carta de 88 e deve vir de um conjunto de direitos que estão consagrados na Carta de 88. Existem organizações societárias que estão competindo com essa ideia. Estão organizando o eleitor de uma outra maneira. E as estratégias dessas organizações, vamos pensar aqui nas igrejas evangélicas, é um óbvio exemplo, mas a estratégia deles é fazer a identidade sociopolítica das populações, tá certo? E, ao mesmo tempo, espalhar, não é, esses novos seres e seres políticos pelas diversas denominações partidárias. Não existe nenhum partido que agregue essas identidades políticas. Eles estão espalhados. Então, acho que há uma fragmentação que advém do próprio eleitorado, não advém da regra. É claro que a coligação é importante pensar e proibir coligação nas eleições proporcionais, mas eu acho que é preciso fazer sociologia política para entender melhor o fenômeno da fragmentação partidária com a qual nós temos convivido desde o Lula, e ao contrário do que, por exemplo, a teoria do Carlos Ranulfo poderia levar a imaginar, né? Que, sendo a eleição presidencial a estruturante, nós teríamos, porque a eleição presidencial está concentrando a disputa, teríamos também uma concentração de disputa não tão drástica, por causa do voto proporcional, no âmbito do legislativo. Não é isso que nós temos visto ao longo do tempo. Obrigado. Queria trazer duas discussões que eu espero torná-las bastante desconfortáveis para os senhores. Eu acho que tem uma questão. A gente certamente está num momento de inflexão ou de uma crise, na medida que as perspectivas e a maneira de ver como nós vemos terão que ser questionadas, mas a gente está há 3 meses e meio de uma eleição municipal, estamos há 2 anos, vamos lá, de uma eleição, 2 anos e meio de uma eleição presidencial fundamental. E, bom, temos todos esses ferramentais na mesa, mas é uma pergunta fundamental, e para todos nós que somos operadores, existem algumas perguntas que são fundamentais para que cada um de nós faça a estratégia. Pergunta o seguinte: o que vai acontecer nessas eleições? Teremos, qual o papel, e aqui eu já trazer um pouco do fenômeno que o Ranulfo colocou das esquerdas, o que a gente pode esperar do campo ideológico da esquerda, dessa representação partidária? Haverá mais fragmentação? Quantos candidatos competitivos teremos na competição presidencial? Teremos finalmente uma quebra de um sistema em que temos 2 grandes candidatos competitivos e alguns médios e outros irrelevantes? Teremos 5 candidatos igualmente competitivos? É isso? Então, eu acho que existem algumas variáveis, e por isso eu quero torná-lo desconfortável, na medida que eu queria perguntar, tá bom, a gente, ainda que precisemos rever o ferramental, o que cada um de vocês observa que será assim? Quais são as variáveis que vocês acham que vão mudar e para onde vão mudar? Nesses testes, nesses experimentos que a gente vai enfrentar daqui a poucos meses. Então, a minha perspectiva é número de candidatos presidenciais, fragmentação no Congresso, quer dizer, o processo de enfraquecimento dos líderes partidários deverá ser observado, continuará sendo, ele irá se aprofundar mais do que ele já está sendo visto. Como isso se organizará nas coalizões? Teremos mais incerteza, nesse nível de incerteza, como criar coalizões? Então, eu queria jogar... O que a gente pode ver nessas próximas 2 rodadas de experimentos que a gente tem daqui a pouquinho? Podemos começar por Ranulfo? Eu espero mais fragmentação, não tenho muita dúvida disso. Eu acho que vai começar pelas eleições nas capitais, talvez com exceção de uma ou outra, mas se você vai a Belo Horizonte hoje, por exemplo, você tem 12 candidatos à prefeitura competitivos, porque ninguém tem voto, né? Então é fácil, é simples, é muito simples. As tratativas entre o PSDB e o atual prefeito, o Lacerda, não estão dando certo, porque o Lacerda já entendeu que o PSDB também está fazendo água, então ele se sente em condição de bancar, está peitando o Aécio está mais enrolado do que tudo, nós sabemos disso. Então, quer dizer, eu não estou falando de uma cidade qualquer, eu acho que a tendência é um cenário de fragmentação também no Poder Executivo, em todos os níveis, aqui e na próxima eleição. E uma confusão maior. É claro, eu acho que pode haver um realinhamento nacional entre um bloco de esquerda e vamos dizer, tomando como referência o processo do impeachment, né? Então, pode haver um realinhamento. É mais ou menos a tentativa que está se fazendo no Rio,
mas muito perigosa no Rio, porque a esquerda está fragmentada, a tendência é sair 3 candidatos, por isso que constituiu uma frente é difícil. Acho que o Rio é um bom termômetro. Você tem PCdoB, PT, Rede e PSOL, o Fabiano estava me esclarecendo, me dando, ultimando as últimas notícias sobre isso. E a ideia é que depois eles se apoiem no segundo turno. Se chegar algum deles no segundo turno, esse é que é o problema, né? Porque a ausência de coordenação aí pode ser, a questão de coordenação é evidente. Nenhum deles vai chegar no segundo turno. Você vai ter um segundo turno entre o Crivella e sei lá quem mais, o moço do PMDB. Mas, de qualquer maneira, mesmo, você vai ter mesmo no Rio 5, 6 candidatos, 7 candidatos competitivos, sem nenhuma perspectiva do que vem. Então, a única chance, a única possibilidade que eu vejo de um alinhamento é um alinhamento com base no trauma que foi o processo do impeachment. Né? Você ter, de um lado, um grupo de esquerda hoje muito enfraquecido e, de outro lado, aí num grupo, uma miríade de possibilidades. Se esse grupo, a esquerda, conseguir se coesionar, se esse grupo, a esquerda, conseguir se coesionar, eu acho que não é dado que isso vá. Né? Nem para prefeituras, nem para presidente. Ciro Gomes, candidato do PT, candidato de não sei das quantas. Tal. Então, a minha perspectiva é inicial é de uma dispersão. Talvez tenhamos uma nova eleição fundadora, como foi em 89, um processo de dispersão, para depois, talvez, isso aí é bola de cristal, tem a menor noção, né? Nós, então, aí é muito longe. É o que eu disse, quando eu disse, o nosso sistema partidário, ele adquiriu um alinhamento ao longo do caminho. Né? Ele está em vias de perder o alinhamento. Se ele vai recuperar ou não, está em aberto ainda. Então, sua aposta é fragmentação, confusão e resultados piores, evidentemente. Né? Se alguém acha que está ruim, espere. Tudo pode piorar. Obviamente. Assim, eu acho que o que nós podemos fazer como cientistas políticos é olhar para outros países, né, que passaram por situações semelhantes. O caso que me vem à mente é da Argentina. Né? Na Argentina, em 2001, né, houve uma crise muito grave, né, por causa a queda, né, do modelo de convertibilidade. Você tinha um governo de coalizão, né, os radicais com a Frepasso. Assim, não vamos entrar aqui em detalhes, mas basicamente o que aconteceu é que foi uma gestão, né, desastrosa. Né? Quer dizer, além da crise econômica, você teve também um episódio de corrupção. Né? Uns ministros do Fernando de la Rúa, né, que era radical, foram pegos comprando votos, né, de parlamentares. Então, bom, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, houve, né, muitas manifestações de rua, né, os piqueteiros, e o grito dos argentinos era que se vajam todos. Né? Ou seja, um sentimento de revolta, né, de repulsa com os partidos. O de la Rúa caiu. E o que aconteceu depois? Bom, o que aconteceu depois é que os peronistas voltaram ao poder. Né? Aconteceu foi isso. Né? O Kirchner vence a eleição. Né? E, assim, bom, na Argentina você tinha uma estrutura muito clara que, assim, quer dizer, de um lado você tem um polo peronista e do outro um polo antiperonista. Né? Assim, os radicais lideravam esse polo antiperonista. E o que a gente está vendo hoje? O que a gente observa é que a União Cívica Radical perdeu a capacidade de liderar esse polo antiperonista. Então, a vitória do Macri agora, o que representa isso? É o seguinte, o Macri assim, ele tem um partido que era um partido regional, né? Um partido que competia na eleição da capital federal. Buenos Aires, né, conquista a província de Buenos Aires, e esse partido, que era um partido regional, conquista a presidência. Então, de fato, houve uma mudança, mas o interessante é notar que essa divisão básica ela não mudou. Né? A política argentina continua sendo estruturada, né, em termos de peronismo e antiperonismo. O que eu acho que pode acontecer no Brasil é exatamente talvez uma mudança no campo da esquerda. Isso vai depender muito das decisões tomadas pelos partidos, porque o que pode acontecer é uma certa perda da capacidade do PT de liderar o campo da esquerda. Né? E aí a questão é saber se o PT estaria disposto, por exemplo, de abrir mão de uma cabeça de chapa, né, de ter uma candidatura de esquerda. Quer dizer, o que me faz ser pessimista é que eu tenho a impressão que o PT não está disposto a fazer isso. Né? E aí, nesse caso, realmente vai se confirmar o prognóstico do meu colega aqui, do Carlos, né, de uma fragmentação, né, porque eu acho que, num certo sentido, né, os governos do PT também contribuíram
para dar mais, digamos assim, um pouco mais de identidade, né, para um polo mais conservador. Porque a partir do momento que você tem políticas como políticas de ação afirmativa, né, políticas redistributivas, acho que isso cria uma certa reação. Né? Então você tem um outro lado que eu acho que pode ter candidatos do lado da centro-direita que consigam. Mas, enfim, acho que tudo isso é especulação. É muito difícil, né? Claro. E eu acho que o Carlos Ranulfo sintetizou na minha impressão, né? com a frase lapidar. Né? Se alguém acha que está ruim... Como é que foi, Carlos? Se alguém acha... Pode piorar. Espera sentado que vai piorar. Mas eu acho o seguinte, tem uma eleição municipal, né? E como a gente, né, todas as teorias estão suspensas, né, vamos especular sobre o que aconteceria se a eleição municipal fosse alguma sinalização para a eleição nacional, né? Pelo menos em algumas cidades, né? Pelo menos no Rio, em São Paulo. Então, isso já vai dar alguma informação para as forças, para as elites que tiverem sobrevivido até lá também, né? Sobre possibilidades, né? Sobre capacidade no âmbito local, pelo menos, dos partidos e lideranças alavancarem votos, né? Eu acho que o momento é de extrema incerteza e desinformação. Então, esse experimento agora da eleição municipal pode ser importante, né? Não vejo como a tendência de fragmentação possa ser revertida, né? Se a gente pensar em eleição legislativa, né? Agora, do ponto de vista da eleição presidencial, eu acho o seguinte, até 2018, né, pode ser que o eleitor tenha mais clareza, né, do que está ocorrendo com o Brasil, né, porque, nesse momento, não há nenhuma clareza e eu acho que o risco é grande, não de Argentina, mas aí o risco é grande de Itália, não é? Porque assim, a racionalidade do eleitor está prejudicada. Tá? Então, a possibilidade de se entrar se agarrar a um discurso fácil, a fórmulas equivocadas e fáceis, né? Tão fáceis quanto equivocadas, essa possibilidade é grande porque, né, os elementos para uma reflexão mais ponderada não estão presentes. Então, acho que a antecipação das eleições, eu acho que traria um problema muito grande de solução e de decisão de voto. E eu acho que até 2018 essas coisas vão estar mais claras. Então, do ponto de vista de fragmentação, mantém ou aumenta, e do ponto de vista do candidato presidencial, você acha que pode haver uma reorganização dessas coalições? 2018 eu acho que pode ter assim, uma reacomodação nas grandes forças que tem, se não são os mesmos labels, né, mas pelo menos essas grandes forças que têm dado orientação para o eleitor escolher. Né? Dois polos. Claros, de políticas, e não uma fórmula que seja uma grande enganação. Eu acho que o segundo desconforto que eu queria provocar em vocês, aí como falamos em reforma política, e, de novo, em perspectiva, o que a gente pode fazer daqui para frente, a pergunta básica é o seguinte: qual é a reforma política do seu coração? Que deixa o seu coração quentinho. Mas, mais do que isso, eu acho que porque isso cada um vai ter uma receita. Né? O que isso deixa o seu coração quentinho? Assim, poxa, se eu fosse um cirurgião institucionalista, eu, 1, 2, 3, vamos lá. Assim, objetivamente, o que você faria? Mas até mais do que isso, porque isso cada um vai ter uma receita e até, de acordo com o muro, ela muda. Mas a minha preocupação é a seguinte: como é que a gente poderia medir o que determina, como a gente mensuraria o que é uma reforma política positiva? Aumento em confiança nas instituições, número de partidos, quais seriam os indicadores que seriam razoáveis para isso? Mas também quero colocar um do outro lado, porque reforma política, muitas vezes as pessoas colocam, até mesmo sem saber o que se trata, mas aqui nós saberemos, ela traz efeitos muito longe do que a gente espera. Está mexendo num sistema brutalmente complexo, que nós temos que reconhecer que conhecemos, na melhor das hipóteses, parcialmente, e que pode ter efeitos
não antecipáveis e ruins. Então, o terceiro encadeamento é o seguinte, vem cá, e se der errado? O que pode dar errado? Porque tem muitos exemplos que deram errado. Não é, aliás, talvez a gente tenha mais exemplos que deram errado do que deram certo. A gente tem o sistema italiano, os chilenos passaram por muitas dificuldades, a gente pode dar vários exemplos. Então, são 3. Qual reforma deixa o seu coraçãozinho quente? Número 2, o que você procuraria objetivamente com esse negócio? Partidos, número de candidatos, ou qualquer outra variável que vocês acharem. E o que vocês verem de risco? Porque, de novo, todo mundo acha que isso reforma política nos salvará, sem contar que nós continuamos sendo os mesmos indivíduos. E o que pode dar errado nesse caso? Reforma política no meu coração seria, assim, ao invés de congelar o teto em 20 anos, congela as instituições 20 anos. Ninguém mexe. Estabilidade. Ninguém mexe. Tá bom. Coligações, vai lá e proíbe. E ninguém mexe. 40 anos, cláusula constitucional. É proibido mexer nas instituições. É proibido o TSE dar pitaco nas instituições. É proibido o juiz falar sobre instituição. Essa seria a minha reforma. Tá bom, então é estabilidade. Agora, o que pode dar errado? Estabilidade, é isso. E o que poderia dar errado? Você acha assim? Não tem como dar errado. Você estabiliza, deixa o eleitor e as elites se entenderem. E acabou, não mexe. Seu juiz, para com isso, seu juiz. Eu tendo a concordar com o meu colega Fabiano Santos, no sentido de que, de fato, a imprevisibilidade das regras é muito ruim, né? A gente tem um exemplo disso que é o Equador, né? O Equador é um país em que, mudou o sistema várias vezes, né? Tentou vários tipos de sistema eleitoral e a gente sabe que os resultados não são bons, né? Isso, assim, o sistema partidário do Equador é uma bagunça. Agora melhorou um pouquinho por causa do Rafael Caldeira, né? Mas e tem uma coisa que é o seguinte: acho que a reforma política tem aquela máxima, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? E aí a gente sempre compara o Brasil, vamos olhar como é que é o sistema político de tal país. E todo mundo sempre fala assim: olha, vamos usar o sistema distrital misto da Alemanha. Pô, mas por que ninguém fala do sistema distrital misto do México, da Bolívia, né? Então, assim, acho que a gente tem que pensar um pouco assim de quem a gente quer sentir inveja. Tem um pouco isso. Bom, mas muito rapidamente eu diria o seguinte: eu acho que o problema central, né, do atual sistema partidário é que você tem uma fragmentação excessiva. E eu acho que a fragmentação, além de não ser boa, né, para a formação de coalizões, isso gera um custo, mas tem um problema também da inteligibilidade. Ou seja, se você tem muitos partidos, e esses partidos muitas vezes existem poucas diferenças entre eles, fica difícil para o eleitor, dar sentido para esse jogo eleitoral, né? Então, eu acho que eu tendo a concordar com o Fabiano. Acho que se a gente mexer, tem que mexer em poucas coisas, tem que ser uma reforma minimalista e manter as coisas do jeito que estão, né? Assim, tem um exemplo claro que é a lei da verticalização, né? Que é o seguinte: o TSE obrigou, em 2002 e 2006, os partidos a reproduzir, assim, impediu que partidos formassem coligações diferentes na eleição presidencial de governador. Qual foi o resultado disso? Bom, eu mostrei para vocês ali, né, aqueles dados de incongruência e tal. Bom, o que os meus dados mostram é que a verticalização, ao invés de melhorar, piorou a coordenação. Então, isso é um exemplo claro de que, em matéria de reforma eleitoral, né, o inferno está cheio de boas intenções, né? Então, eu tenho medo, né, de juízes bem intencionados do TSE ou do STF que querem, né, mexer no nosso sistema eleitoral. Uma frase de Martin and Olsen, que eles dizem o seguinte: nós achamos que somos engenheiros institucionais, na verdade nós somos jardineiros institucionais. A gente só tem máxima capacidade de ir podando, né, de fazendo, e toda vez que a gente se mete a inventar grandes engenharias, a gente dá com os burros na água. Não sou tão radical como o Fabiano. Eu acho que, quando eu olho para o Congresso, eu acho que já deu errado. Esse é que é o problema. Eu acho que já deu errado. Então, eu não vejo nas atuais regras como melhorar a representação no Brasil. O Brasil tem um problema de representação, né? O problema está na constituição da representação. Dificílimo resolver isso, mas o problema está aí, né? Como trata-se de algo incremental, eu acho que, no mínimo, nós temos que criar
algumas dificuldades. O sistema é aberto demais, nós tem que ter algum nível de fechamento do sistema. Eu acho que essa é a direção que temos que caminhar. Né? O sistema brasileiro não suporta, né, esse grau de abertura que ele deu aos partidos e aos empresários políticos e a quem faz o jogo político. Não suporta. Eu acho que você tem que, como jardineiros cautelosos, ir, então, começando a fechar o sistema para ele não ser... não há racionalidade política para o eleitor num sistema como esse. Não há, não é possível. Né? Ele não liga lé com cré. Eu queria trazer um tema, neste tema em particular, acho que o que o André coloca sobre quer dizer, o modo de conduzir reformas políticas, eu acho muito relevante. E acho que valeria. Eu queria escutar um pouquinho mais de vocês, que vocês elaborassem, porque acho que também é um problema. Por exemplo, a regra de fidelidade partidária, quando o STF diz: olha, nós somos infiéis partidariamente e vamos criar uma regra de restrição, que depois foi relaxada por sorte. Mas qual é o efeito disso? Você cria uma máquina de construção de partidos, né? Uma máquina sistemática. Toda eleição vai nascer 2 partidos, um para o pessoal de oposição mudar e outro para o pessoal de situação mudar. Essa é uma das questões que eu queria, e eu acho que traz uma questão que você, Fabiano, já colocou 2 vezes aqui, e eu queria que você elaborasse mais e ouvir nossos colegas, é sobre, diante dessa dificuldade óbvia de fazer reformas políticas no Congresso, isso é sempre muito difícil, mudar regras estruturais é sempre difícil. Como é que vocês avaliam? Assim, existe a possibilidade disso dar certo em algum momento, desses agentes externos ao mundo político alterarem as regras? Nós tivemos alguns casos desastrosos no Brasil, mas vocês conseguem ver algum momento... agente externo ou a dificuldade do Congresso? Como é que vocês veem a economia política dessa decisão? Essa que é a minha pergunta, no fim das contas. Nós temos vários atores externos do mundo político interferindo no processo decisório, mas temos muita dificuldade de transformar isso, o Congresso, que o processo decisório avance no Congresso. Como é que é a economia política disso? Vocês veem algum destravamento? Como é que poderia ser feito isso? E ainda que seja para a estabilidade, na realidade, a estabilidade também exige que alguns atores, neste momento, se abstenham de agir. Né? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre este processo de condução da reforma política. A questão-chave é o seguinte, é que se a gente vai mexer no sistema eleitoral proporcional, né, o que acontece é que, quer dizer, as pessoas, os indivíduos que têm o poder de decisão sobre isso, são os mesmos indivíduos que vão ser afetados pelas regras. Tá? Então, se você faz uma reforma pensando no curto prazo, é muito complicado, porque assim, o deputado está pensando o que vai acontecer daqui a 4 anos. Né? Então, eu acho que a questão central é essa. Né? Isso explica também por que o Senado aprova o fim da coligação proporcional, e aí vai para a Câmara rejeita. É óbvio, o senador não faz coligação proporcional. Então é isso, para o Senado é muito fácil, ele vai lá e acaba, aí manda para a Câmara. O que a Câmara faz? Rejeita. Entendeu? Então, na realidade, assim, eu acho que a gente tem que pensar, assim, para a reforma acontecer, tem que haver um mínimo de consenso. Né? E essa reforma não pode ser pensada no curto prazo. Eu acredito que atores externos possam conduzir o processo de reforma. Isso... não elimina a incerteza, não elimina a enorme divergência de opiniões. A não ser que você tivesse um juiz supremo. Quem é que vai ser o juiz supremo? É bobagem essa. Né? Como você não tem um juiz... Como você não tem... como você não tem um juiz... Não, só se o Supremo for esse, manter as regras. Aí é fácil, porque aí o status quo é fácil você ser o juiz supremo do status quo. Mas você não tem como estabelecer um juiz supremo, e mesmo se você jogar isso, né, numa aventura maluca para a sociedade, aí sim que instaura-se a confusão completa. Imagina num quadro como esse, você colocando em discussão, né, proposta como constituinte, aí pronto, aí você pode dar, aí pode dar qualquer coisa, né, e como sempre para pior, né? Então, eu acho que a única possibilidade é você construir, e o que é difícil, uma coalizão no Congresso que se estruture em termos de reformas pontuais e pactuadas. É a única chance. Né? O Congresso já esteve próximo disso algumas vezes. Né? Tem fatores intervenientes que entram aí e atrapalham. Mas é a única possibilidade. É difícil, né, no atual contexto do Congresso. A reforma de 2015 foi um desastre completo, então é muito difícil você ser otimista em relação a isso. Né? Quer dizer, ano que vem vamos fazer. É claro que tem um fator aí importante.
a sensação dos próprios deputados, senadores, é claro que quem faz a reforma está no jogo e aí pensa no seu futuro. Mas a sensação de que o jogo está dando resultados complicados começa a se... né? E aí a hora que você cria a condição, bom, alguma coisa tem que mudar. Exatamente. Então, a sensação de que o jogo está dando um resultado muito ruim, que o sistema está em crise, isso pode coloca em pauta a necessidade da mudança. A questão é se você vai ter lideranças capazes. E aí volta o problema da qualidade da representação hoje na Câmara. Quem são as lideranças capazes de construir um processo como esse? Qual é a capacidade de diálogo entre os grandes partidos? Alguém acha que PT, PSDB e PMDB sentam para conversar? Então, aí temos um problema. Eu acho que soluções talvez para isso. Pauta negativa é mais fácil. Pauta positiva, quando você não tem, quando a confiança entre os partidos está completamente... Quando é que PT e PMDB têm condição de conversar em termos de confiança, depois do que aconteceu? Não mais. Bom, essa questão é ótima, né? Ela é fundamental, porque, primeiro, lança, né, o foco sobre a questão da correlação de forças. Né? Eu ouço muito, né, estudantes de pós-graduação, né, mais à esquerda, né, que querem uma reforma política para diminuir o poder do capital nas eleições e fortalecer partido, alguma coisa assim. As intenções são sempre excelentes e querem fazer a reforma política. Aí eu pergunto, mas qual é a correlação de forças, não é, no Congresso e o que você acha que resulta dessa correlação de forças em termos de reforma política? Então, tem que pensar estrategicamente. Então, agora, eu entendo que a reforma política do ano passado ela foi feita sob o seguinte mote: nunca ninguém fez de reforma política. Eu vou fazer reforma política, qualquer que seja ela. E aí vai ser ótimo, a sociedade vai adorar. Né? Quer dizer, isso é totalmente louco. Isso é sintoma de um enlouquecimento geral. Né? E eu já ouvi de deputados respeitáveis o elogio à reforma política. Não, porque o Eduardo Cunha, eu elogio o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha teve a coragem de pautar e fazer votar a reforma política. Eu falei, deputado, que porcaria que resultou. Né? Que coragem é essa? Coragem é escambau, entendeu? Coragem, não quero saber de coragem. Né? Tem que ter ponderação, né? Tem que ter equilíbrio, tem que saber o que você vai fazer com as instituições. Isso é uma coisa muito delicada, de responsabilidade total. Então, eu fico com muito medo quando falo a reforma política, e justamente por conta do processo. Uma vez eu estava no Senado, aqui, e numa mesa onde estava o Gilmar Mendes e o Demóstenes Torres. E o Gilmar Mendes comentou com o senador: senador, tivemos aquela conversa, então, depois daquela conversa, virei para o Aires Brito e disse assim: temos que acabar com essa questão da fidelidade partidária, do troca-troca. Aí fomos lá e decidimos que estava na hora de terminar. Eu fiquei olhando assim, com o olho arregalado. É assim? É assim. É assim? Então estou fora. Questões relevantes, assim, eu acho que o ativismo judiciário, enfim, a capacidade de... Porque eu acho que tem a ver com um pouco do que o Ranulfo colocou, que assim, é possível ter um juiz final? Alguém, qualquer pessoa, tem essa capacidade? Eu acho que essa é a pergunta que subjaz a isso tudo aqui. Tem um ponto, Pablo, desculpe, que a questão às vezes surge. Você elege um grupo, uma assembleia, apenas para tratar de reforma política, e esses caras não vão poder ser políticos depois. Tá certo? Não é isso? Isso me lembra o Platão. Me lembra que depois foi os iluminados, né? Teve que correr da ilha, porque ele foi lá e fez uma coisa maravilhosa. Foi tão boa que o pessoal queria matá-lo e ele fugiu. Foi. Me lembra Platão. O pessoal vai fazer um negócio lá naquela assembleia, os caras vão explodir aquela assembleia ali. É o mesmo debate sobre plebiscitos, né? Quer dizer, como é possível a gente fazer? Porque você está falando do judiciário, ou de uma Assembleia Constituinte, ou de um plebiscito para jogar para a população, e isso num processo ultra complexo. E a dificuldade de gerenciar expectativas nisso. Mas a gente conversou muito sobre isso, eu queria levar para um outro ponto. A gente falou um pouco das esquerdas, e acho que é um debate muito interessante sobre o que vai acontecer aí, o que acontece com o PT, se ele desaparece, se ele diminui, se ele racha. Acho que tem várias hipóteses interessantes, mas eu queria jogar para o outro lado, porque me parece, do ponto de vista prospectivo, aí, que a gente tem uma mudança relevantíssima, que é
desde a redemocratização, um ressurgimento e uma reorganização de movimentos de direita. Eu acho que isso é uma das questões mais importantes que precisam ser estudadas. Eu queria ouvir um pouquinho para vocês sobre o que efeitos isso terá no processo político. E eu acho que a gente já está encaminhando para o nosso final aqui, porque me parece ser uma mudança muito relevante no processo político daqui por diante. A direita, naturalmente, teria que se reorganizar depois de anos de um governo liderado pelo PT. Era natural, ela foi crescendo a sua capacidade eleitoral. Se a gente acompanhar as vitórias do PT, elas diminuem, né? O percentual de votos diminui muito significativamente, né? De Lula para Dilma 1 e de Dilma 1 para 2 quase perde a eleição, né? E isso em função de uma reorganização, uma coordenação, né, entre as forças contrárias à centro-esquerda, que seria natural imaginar que ocorresse. É bom para a democracia que isso ocorra, né? Agora, outra coisa é a questão do extremismo, né? E aí há alguma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos há algum tempo, que não é muito interessante, né? Que está se percebendo é alguma emulação por parte da direita no Brasil, em alguns segmentos, das tendências mais radicais e intolerantes da direita. Assim, eu sinto saudade de uma direita liberal, de um centro liberal, né? que possa conversar sobre princípios e consensos fundamentais, né? que subjazem o Estado democrático de direito. Eu acho que isso há um risco aí de se perder, né? Por exemplo, a candidatura, a meu juízo, a candidatura do Aécio Neves em 2014, e logo depois o seu comportamento diante da derrota foi muito movido por um clima de radicalização que tem origem na sociedade, tem origem nos movimentos sociais de inspiração mais radical, né? Porque nunca poderia imaginar que o Aécio Neves, um político experiente, com sempre uma perspectiva de centro liberal, pudesse ser tão enfático, né, em questões envolvendo Cuba, Venezuela, anticomunismo, essas coisas que não cabem muito nele, né? E eu acho que ele foi induzido isso por uma dinâmica societal que eu não sei se a gente está percebendo isso e que consequências podem ter no médio prazo. Eu colocaria outro ponto. Eu acho que a direita no Brasil, a direita não governa o Brasil e não tem capacidade para governar o Brasil com cara própria. Nunca teve. Nunca teve. O Brasil é governado, sempre foi do centro para a esquerda. 46, 64, pega governadores na atual. Onde é que você tem expressões de direita, direita, né? São periféricas, prefeituras de capitais são periféricas, né? A direita não tem, a direita no Brasil, ela é poderosa, né? Ela existe, ela é poderosa, é claro. Bom, a direita tem sempre uma facilidade que ela não necessariamente precisa de se articular partidariamente. Interesses econômicos, a sua base social, ela não necessariamente vai por partidos, ela vai por outros caminhos, né? E a direita no Brasil ela é forte no legislativo, mas me parece que ela não tem, e nem vai ter nessa crise, nem terá capacidade, e por uma razão muito simples: o Brasil não comporta um discurso de direita eleitoral competitivo. Uma sociedade desigual como essa, né, ou você dialoga com a desigualdade, ou você não ganha a eleição, meu cara. É claro, podem surgir fenômenos como o Collor de Mello, né, que aí é um raio no céu azul, é uma campanha de televisão, né, e que dialogou com os pobres para ganhar a eleição via televisão. Mas eu acho que a direita não tem essa capacidade. Agora, o que eu disse na primeira intervenção é que eu acho que há uma busca, né, de uma face da direita no Brasil, o que tende a desidratar a votação do PSDB, ou desse bloco que o PSDB puxou. Por isso, acho que o jogo se fragmenta mais ainda, fragmenta à esquerda e fragmenta ao centro-direita. Mas eu não acredito na direita como possibilidade real de governar o Brasil. Acho que ela não tem competitividade nesse nível, nunca teve. Eu acho que hoje existe uma discussão, né, eu já vi até artigos, né, de colegas que falam de polarização. Mas aí eu acho que é importante separar as coisas, né? Acho que polarização pode existir ao nível das elites, tá? Mas não necessariamente o fato de eu ter polarização ao nível das elites significa que eu tenho polarização ao nível do eleitorado.
Então, de fato, a campanha de 2014 foi uma campanha muito agressiva, né, polarizada e tal. Bom, e recentemente saiu um artigo do meu colega ali, o Mathieu Turgeon, né, junto com o Lúcio Renaud, que chama Psicologia Política das Classes Sociais no Brasil, que exatamente tenta mostrar se existe, né, de fato, uma diferença significativa nas posições, né, de diferentes classes. Ou seja, quer dizer, as opiniões da classe média, dos pobres, dos ricos, quer dizer, existe uma diferença muito grande. E, Mathieu, me corrija se eu falar bobagem aqui, mas pelo que eu entendi do artigo que mostra, é que, na verdade, não há essa polarização. Né? Não existem, né, diferenças tão grandes nas posições, né? Ou seja, você não tem uma polarização social. Né? Agora, tem uma coisa interessante que é o seguinte, uma das questões que aparece como polarizando é a questão de ação afirmativa, né? Assim, políticas de cotas, tal, né? E já tem estudos que mostram que na eleição presidencial, por exemplo, a raça tem um efeito, quer dizer, não brancos têm uma probabilidade maior de votar no PT, né, do que brancos, tá? Mas eu tendo a perceber um certo descolamento aí, né? Eu não vejo necessariamente nenhuma evidência de que está crescendo, né, assim, que a direita está crescendo, ou que tem uma coisa extremista. Acho que a gente precisa de mais dados para isso. E algo que eu me pergunto também é o seguinte, polarização tem a ver com mudança de preferências, certo? Então, o que eu fico me perguntando é o seguinte, será que mudaram as preferências ou será que pessoas que já eram de direita, que já tinham essas posições, não participavam antes ativamente? Saíram do armário. Pois é, a questão é essa, porque talvez essas pessoas ficavam em casa e agora estão indo para a rua. Mas não mudou. A questão é o seguinte, é que o cara não participava. Talvez porque ele não se sentia incomodado. Aí depois de 13 anos de governo de esquerda, esse cara que, né, era assim, ele só participava na eleição ou era desinteressado de política, ele passou a se preocupar. Mas isso não é polarização, né? Isso é outra coisa.